Então vamos lá. Verso 1, capítulo 9. O livro é o de 2 Reis. Aleluia. É bom ver o Cal Simone aqui. Que alegria. Nossos irmãos paraibanos. Que bênção. Glória a Deus. Eu também. É porque Deus, ele assim, ele vai dosando as coisas. Imagina os dois juntos. Não dá, não consigo pregar com os dois juntos. Aí leva um, o outro volta. Aí quando o outro vai embora, chega ele. Para a igreja, assim, para a igreja ficar mais ou menos. Os dois juntos não dá, não. É bom ver o pastor Antônio aqui. Saudade, homem de Deus. Saudade, oh saudade. Que bênção. Estou contando as ovelhas. Aniversário da Ana hoje. E ela veio para o culto, irmão. Glória a Deus. Hoje do culto ela vai pagar a pizzaria para o pessoal. Essa irmã. Glória a Deus. Uma família linda aqui. Adriano, Cristiane, Wesley. Que alegria tê-los aqui. Deus abençoe. Que bênção. Estou contando as ovelhas. Vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está, aonde? Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leve-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem, escuta, hoje Deus vai levantar jovens profetas aqui nessa casa. Pastor, por que jovens profetas o senhor está me deixando de fora? Negativo. Eu estou falando para uma igreja de jovens profetas. Eu não me refiro à faixa de idade. Eu não me refiro a quantos anos você tem. Eu me refiro àquilo que está muito vivo dentro de você. A palavra profética que está muito viva dentro de você. O verso 4 diz: Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados, e ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú, entrou na casa, e o jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a cabeça de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Eu quero parar aqui. Pastor, qual o tema dessa mensagem? O tema dessa mensagem é: aonde estão os corredores? Olhe para o seu vizinho e diz assim: aonde estão os corredores? Aonde estão os corredores? Pergunte para 3 irmãos mais próximos a você e diga: aonde estão os corredores?
Aonde estão os corredores? Cadê os corredores? Você está com seu equipamento aí, está com seu tênis, seu short, sua camiseta de tactel, porque hoje é dia da gente começar a correr. Hoje é dia da igreja correr. Aonde estão os corredores? Pastor, por que dessa palavra? Essa palavra está queimando meu coração. Ontem à noite meu pastor ministrou algo sobre o meu coração, sobre a minha vida. E esse negócio ficou: aonde estão os corredores? Aonde estão os corredores? E eu vim no caminho e a gente veio conversando, eu e Cristiane, a gente veio namorando. E essa mulher queria me namorar no caminho, falou: para o carro. Eu falei: que isso? Ela falou: para o carro aí. Eu falei: que é? Queria me beijar no meio da estrada, irmão. Eu falei: meu Deus. As crianças estão ouvindo. E a gente veio conversando. E ela falou assim: o que tu vai pregar hoje? Eu falei: o tema da mensagem é aonde estão os corredores. E Deus vai levantar corredores aqui nessa casa. Deus nessa noite vai levantar. Eu falei que eu tinha 2 apelos. O primeiro apelo era para aquele que não conseguia mais encontrar o caminho. Eu louvo a Deus porque você hoje encontrou o caminho de volta. Mas o segundo apelo é para aqueles que querem sair daqui. Porque estar aqui é bom. Porque estar aqui é gostoso. Estar aqui é maravilhoso. Aí, ó, toca, tangedor. A gente só falta levantar a mãozinha e subir. Estar aqui é bom. Tem um irmão do lado que pega na minha mão, faz uma oração por mim. Ah, que alegria. Sabe, tem alguém que nos abençoa com uma palavra. Ah, que coisa boa. Mas eu quero dizer, encontrar o caminho de volta é ótimo. Aqui você encontra alimento, suprimento. Aqui você encontra aquilo que você precisa para a tua caminhada. Mas eu quero declarar que você vai encontrar o caminho da saída. Mas esse caminho da saída não é porque você vai mais embora, é porque você vai sair daqui levando a mensagem que de Deus você recebeu. Você vai sair daqui, meu irmão, e você vai começar a correr em nome de Jesus. E quando eu comecei a falar para a Cristiane, ela falou: será que Deus vai liberar uma unção de corrida? Eu falei: eu não sei, meu amor. Ela falou: porque teve um dia que Deus me pegou, eu fiquei correndo na igreja. Eu falei: você é linda correndo. Então corre, meu amor. Se Jesus te pegar hoje, começa a correr. Eu quero dizer para você, querido, Deus vai levantar hoje os corredores. É gente que vai sair daqui com uma mensagem nos lábios. É gente que vai sair daqui e vai dizer: capitão, levanta, porque eu vou te ungir hoje. Capitão, levanta, porque eu tenho uma unção de Deus para liberar sobre a tua vida hoje. Eu quero falar hoje sobre aonde estão os corredores. Mas para a gente entender essa mensagem, eu preciso voltar lá no capítulo de número 18 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Você está comigo aí? Enquanto a tua Bíblia está se abrindo, você pode dar glória a Deus, que não é proibido não. Capítulo 18, versículo de número 30. Elias está numa montanha muito alta em Israel chamada Carmelo. Ele faz um desafio. Isaac, o desafio era o seguinte: tinham 400 profetas que serviam a Baal e outros 450 que serviam a Azera ou Azerá. Baal eram os homens que Acabe comandava, e os homens de Azera eram os homens que eram submetidos à autoridade de Jezabel. Ao todo tinham 950 homens no alto da montanha. E esse profeta, que a gente olha para ele, a gente pensa pelo perfil dele, pela biografia dele, a gente diz assim: cara, o Elias era muito abusado. Não, Elias era um cara que ele sabia a palavra que ele tinha nos lábios, e ele não podia se deter diante das afrontas ao Deus a quem ele servia, ao Deus de Israel. Eu quero dizer para você: não cale os teus lábios diante de qualquer afronta ao Deus a quem você serve. Elias reúne todo mundo no alto do Carmelo e diz assim: olha, não é bom o que Israel está vivendo, porque ora vocês adoram a Deus, outra hora vocês batem tambor a Baal. Vamos fazer um negócio: o Deus que falar ou que responder
por meio de fogo, esse é Deus de verdade. E sabe qual foi a resposta do povo? A mesma coisa que você agora, um silêncio. Ninguém falou nada. Elias diz assim: é o seguinte, o desafio é, o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Eu vou colocar o meu sacrifício, o meu holocausto, vocês preparem o de vocês. Não pode meter fogo, tem que ser uma resposta de fogo. Elias vira e diz assim: façam vocês primeiros, porque vocês são muitos, depois eu faço. E diz a Bíblia que os profetas de Baal, eles ficam rodando em volta do altar, mas não tem nenhuma voz. E Elias zomba e diz assim: clamem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou talvez foi viajar. Clama mais alto aí, pessoal. Só que quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias, ele pega 12 pedras. Por que ele pega 12 pedras? Israel estava vivendo um tempo agora de divisão, reino do norte e reino do sul. Elias pega 12 pedras representando, não tem como a gente viver milagre se a gente não tem unidade. Não tem como a gente ter fogo vindo do céu se a gente não tem aliança. Não tem como a gente ter fogo vindo do céu, porque se as nossas diferenças nos afastam, não tem resposta de Deus. E ele pega 12 pedras, e o texto vai dizer que as pedras tinham que ser pedras, elas tinham que ser de engate, não lavradas. Pedra lavrada era a pedra que o homem cortava para fazer os encaixes. E o altar de Deus, segundo o texto lá da lei, dos mandamentos que Deus deu para o Moisés, diz que o altar tinha que ser com pedra de engate, porque na hora do sacrifício o sangue não podia entrar na fresta, e ali se ficasse dava bicho, o altar era profanado, e Deus não pode receber nada que seja profanado. Por isso que as pedras tinham que ser de engate. Agora pense, Elias estava no alto de um monte, Robson, e quanta qualidade de pedra tinha ali, mas ele tinha que encontrar uma pedra que se encaixasse com a outra. Você pode imaginar o quebra-cabeça que o profeta estava fazendo, Noemi? Ele tinha que encontrar uma pedra, a pedra tinha que encontrar com a outra pedra, e a outra tinha que encontrar com outra, 12 pedras. E quando ele encontra as 12 pedras, ele repara o altar. E eu quero dizer para você, querido, que aqueles que correm são aqueles que entendem. Não tem como a gente ser portador de uma mensagem se eu sou aquele que não consigo me conectar. Escuta, nas conexões que a gente faz, que a mensagem ela cria e ela aumenta a velocidade. Eu não posso ser um cavaleiro solitário. Eu sou o detentor de toda a mensagem. Não, eu preciso me conectar com outras pessoas, porque tem gente que tem o que eu não tenho, e tem gente que precisa do que eu tenho para me repartir. Eu acho que você não entendeu. O que você tem, talvez o irmãozinho que esteja do teu lado, ele não tem, e ele vai precisar de você, porque aquilo que você tem, ele não tem, aquilo que você não tem, ele tem. E a gente, como pedra de engate, a gente começa a abençoar um ao outro, e aí dá a comunhão do corpo de Cristo. E a gente chama isso na igreja, sabe de quê? De aliança. E aí a velocidade da mensagem vai chegar lá longe. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Te mostro. A Bíblia diz em João, capítulo de número 17, Jesus está fazendo uma oração, que lá no cabeçalho da sua Bíblia está escrito assim: oração sacerdotal. Ele diz assim: Pai, o Senhor me deu esses, e todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Eu te louvo por esses, e eu te louvo por aqueles que ainda crerão em ti. Jesus estava orando por mim e por você. Irmão, quando esse texto fez sentido para mim, quando eu estava lendo ele, eu falei: Jesus orou por mim. Lá atrás ele estava orando. O Júnior, ele vai crer na mensagem, eu estou orando por ele também. E aí Jesus diz assim: para que todos sejam um, assim como eu, Pai, sou contigo, eles serão um comigo, eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Escuta, quando a gente entende um princípio do relacionamento dentro da igreja, quando a gente entende o princípio da aliança, o mundo vai olhar para nós aqui e vai olhar: Jesus veio, porque eu estou vendo isso na vida do Enzo.
Jesus veio, eu estou vendo isso na vida do Ryan. Jesus veio, eu estou vendo isso na vida do Mário. Eu estou vendo isso na vida da Cristiane. Eu estou vendo isso na vida do Júlio Costa. Eu estou vendo isso na vida da Ana. Eu estou vendo isso na vida da Aline. Escuta, o mundo precisa olhar para a igreja e ver a mensagem de Cristo na nossa vida. E quando eles verem a mensagem de Cristo em nós, Reinaldo, eles vão declarar: eu creio em Cristo, aquele que veio a esse mundo, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você está entendendo aí, querido? Mas o mundo precisa olhar para nós. Mas a igreja diz: sabe o que? Não olha para mim não, que eu sou cheio de imperfeição. O mundo tem que olhar para nós. Não é porque nós somos arrogantes, nariz em pé. Não. É porque nós somos semelhantes ao primogênito. Ele não tinha beleza nem formosura, mas escuta, ele tinha graça e unção quando ele falava. Escuta, os homens truculentos vieram para prender Jesus, e diz a Bíblia que eles estavam lá para prender Jesus, mas ninguém colocou a mão nele. E eles dizem: a quem vocês procuram? A Jesus o Nazareno. Quando Jesus diz: sou eu, pum, cai todo mundo. Imagina a cena comigo. Os homens vieram, o pessoal da Polícia Federal da época, irmão, Polícia Federal corrompida, vieram para prender Jesus. Aí prende o homem. O que tem de acusação contra ele? Não tem nada. Ele só diz que ele é o filho de Deus. Então vai lá prender ele. Está o mandado aqui despedido, vai lá, prende o homem. E eles chegam lá, truculentos, para prender. Jesus diz assim: quem vocês procuram? A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Pum, todo mundo caindo por terra. A Bíblia diz que eles levantam. Jesus pergunta a segunda vez: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno. Jesus fala pela segunda vez: sou eu. Mais uma vez, todo mundo cai no chão. Sabe por quê? Porque nada resiste ao poder que há no nome de Jesus. E eu quero dizer, se nós como igreja formos semelhantes a Jesus, quando a gente abrir a nossa boca, quando o Rafael tocar o teclado, quando a gente se manifestar lá na fora, meu irmão, escuta, o mundo vai ver que Cristo foi enviado de Deus em nós, e o mundo vai se render e reconhecer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você está entendendo isso hoje? Se você entende, glorifique a Jesus. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Verso de número 30. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande, sabe, como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o pela segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fez todas essas coisas. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode declarar hoje: só o Senhor é Deus. Na tua casa, só o Senhor é Deus. Na tua família, você pode dizer: só o Senhor é Deus. Na tua vida, você pode declarar: só o Senhor é Deus, meu irmão. Escuta, pensa você, seu Elias, Rodrigo. O povo inteiro, uma nação toda, calma. Só o Senhor é Deus.
Só que quando acaba, Cadu, uma mulher diz assim: eu vou me vingar, eu vou te matar. Amanhã por essas horas vai acontecer com você semelhante ao que você fez para os meus profetas. E diz a Bíblia que o Elias teve medo e fez o quê? Teve medo e? Quem aqui já teve medo um dia? Quem já teve medo das afrontas do diabo? Já teve gente que falou assim: ai pastor, quando manifesta um demônio eu saio correndo, pastor. Se manifestar eu vou ligar para o senhor, pastor. Eu não te atendo. Ai pastor, eu tenho muito medo, pastor. Eu estava conversando com o meu pastor e ele estava me contando de um caso. Um camarada todo dia, 3 horas da manhã, ligava para o meu pastor e falava: pastor, vem aqui correndo, porque o cara ficou endemoniado aqui. Ele falou: Júnior, era todo dia, cara, não estava conseguindo dormir. Aí teve um dia que eu falei assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, quando acontecer, tu não vai me ligar, eu vou te ligar, pastor. Tu não vai me ligar, eu vou te ligar, pastor. Em nome de Jesus, Deus te deu autoridade para você repreender o demônio. O que aconteceu no outro dia? 3 horas da manhã, de novo o cara ficou endemoniado. Ele foi ligar para o pastor e não conseguia ligar. Ele teve que enfrentar o medo dele. Ele teve que usar a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu poder e autoridade para a gente repreender demônios. E eu quero dizer que esse poder está sobre a vida da igreja, sobre mim e sobre você, para a gente repreender demônios, orar pelos enfermos, e eles serão curados em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que nós vamos viver um tempo onde você vai sair daqui correndo, porque Deus vai levantar os seus corredores. E quando você sair correndo, você tem uma mensagem. A mensagem de alguns vai ser: olha, Deus hoje está te libertando, sai agora em nome de Jesus. A mensagem de outros vai ser: levanta e anda, porque o Senhor te cura. A mensagem de outros vai ser: hoje chegou salvação nessa casa. Essa semana alguém me mandou mensagem, falou assim: pastor, posso te ligar? Eu falei: pode. Pastor, estou indo visitar alguém que não conhece Jesus e pediu para a gente ir lá orar. Eu falei: pode ir, porque hoje tem salvação nessa casa. Eu quero dizer, Deus já começou a ativar os corredores, e você vai sair daqui, meu irmão, e você vai correr em direção à carreira que te está proposta. Eu posso ouvir um amém seu em nome de Jesus? Escuta, vai lá dar um pulinho no capítulo de número 19. Versículo de número 16. Eu falei 16? É que eu estou cansado da viagem. 15. 1 de Reis, capítulo 19, verso 15. Você me atura mais de 10 minutos? Então vamos. Disse-lhe o Senhor: Elias está no deserto. Escuta, acabou de viver um avivamento. Uma nação inteira, Enzo, gritando: só o Senhor é Deus. Pensa, Carol, um salão inteiro cheio de gente fazendo unha com você, gritando: só o Senhor é Deus, porque você pregou. Pensa, Lívia, um monte de criança que você está dando aula na escola, gritando: só o Senhor é Deus. Tia Lívia, só o Senhor é Deus. Pensa, Sandrinho, você lá no teu trabalho, no mercado, um monte de cliente entrando, gritando: só o Senhor é Deus, Sandrinho, só o Senhor é Deus, porque você pregou. Pensa a irmã Deta, a senhora lá dentro do Albert, os doentes se levantando do leito, gritando: só o Senhor é Deus. E falando: olha, a comida foi boa, mas melhor foi a oração que a senhora fez. Só o Senhor é Deus. Irmão, como é que você ia chegar domingo na igreja? Orei, o milagre aconteceu. Escuta, mas só que o Elias, afrontado por uma mulher endemoniada, ele vai pedir para si a morte.
entra numa caverna. Pastor, o que isso quer dizer? Depois de um tempo de unção, sempre vem o contra-ataque do inimigo. Eu e Cristiane, por várias vezes, a gente saiu de um momento no culto, de um tempo na igreja, de uma visitação de Deus nas nossas reuniões, que a gente falou: o que foi aquilo? Que graça, que unção! Agora vai, amor. Agora o negócio vai acontecer. Agora Deus vai nos usar. Agora o milagre vai acontecer. Agora a gente vai começar a ver o sobrenatural. Escuta, após isso, foram as piores semanas que a gente viveu. Luta, guerra, um esfriamento. Aonde está o Senhor? Elias vai entrar, Elias, dentro de uma caverna. E ele vai entrar dentro de uma caverna, Marlon, fala, sabe o que? Pedindo para si a morte. Deus, acaba comigo aí. Chega, estou cansado. Eu não quero mais. Talvez tenha gente aqui que você já vivenciou tanta coisa em Deus, mas você hoje entrou aqui dizendo: Deus, chega, eu não aguento mais. Não estou mais suportando essa situação. Diz a Bíblia que Deus, Elias estava dentro da caverna e passa na frente da caverna uma tempestade. Deus não estava na tempestade. Terremoto, Deus não estava no terremoto. Pastor, por que tempestade e terremoto? Porque naquela época se acreditava que uma divindade se manifestava em meio a grandes coisas, em grandes proporções. No meio de um terremoto, uma divindade vai se manifestar. No meio de uma tempestade, um terremoto. Agora escuta, passa uma brisa suave e uma voz dizendo assim: Elias, o que é que você está fazendo aí? O profeta com a capa dele sobre a cabeça. A segunda vez a voz: Elias, o que você está fazendo aí? Vem aqui fora. Imagina Elias saindo da caverna. Elias, eu ainda não acabei o que eu tenho para fazer contigo. Volta o caminho todo que você fez. O Elias andou para caramba. Volta o caminho todo. Você ainda vai ungir. Olha o que diz o texto, versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu está aí. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quantos Deus falou para o Elias ungir? Quantos? O primeiro, Azael. O segundo. E o terceiro? Para ensaio foi bom. Vamos lá, o primeiro. O segundo. E o terceiro. Quem Elias vai ungir? Ele começa lá do fim. Deus dá uma ordem: olha, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, ele vai ser profeta no teu lugar. Ele começa lá debaixo da ordem. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: corredores são aqueles que estão lá no fim da fila, mas Deus, por sua graça, por sua soberania, não é por qualificação, não é porque você é bom, não é porque você tem isso, não é por causa do teu QI, não é pelos teus estudos, não é por isso ou por aquilo, é só por uma coisa: graça de Deus. Deus vai te achar lá no final da fila, Deus vai te encontrar lá no fim. Sabe aquela última ficha lá do fichário? Escuta, Deus
Deus vai pegar aquele que é o último lá e vai dizer: eu vou começar com você o negócio. Eu quero dizer para você, os corredores não são aqueles, sabe, que correm melhor. Os corredores não são aqueles que são os mais preparados. Os corredores não são aqueles que são os mais capacitados. Os corredores são aqueles que estão disponíveis lá no seu anonimato, só dizendo assim: Deus, eu estou aqui. Tem algum corredor aqui? Ah, querido, eu louvo a Deus porque não é por causa de habilidade, porque se fosse eu estava fora da lista. Eu louvo a Deus porque não é por causa de eloquência, porque se fosse eu estava fora da lista. Eu louvo a Deus porque não é pelo tom da voz, se fosse eu estava fora da lista. A Cristiane, então, tadinha, nem estava na lista, coitada da minha esposa. Você não estava na lista mesmo. Eu já falei aqui, mas vou repetir. A gente estava no seminário, 120 alunos. E estava lá os novos inscritos no seminário. E a gente todo empolgado, vamos aprender, vai ser uma bênção, a gente vai poder servir. E aí tinha o reitor do seminário, ele nos dava aula. A aula dele era o que mesmo? Eu nem gostava. Era a aula de teologia sistemática. E ele inventou que a gente tinha que ter voz de pregador. Ele falou: tem que ter voz de pregador. Irmão, o Júlio era o primeiro da fila, se fosse por voz. Não desqualificando sua voz é maravilhosa. E vai ser muito usada por Deus em nome de Jesus. O homem tem uma voz, irmão, sucesso total. Eu nem consigo fazer, irmão. Quando ele fala sucesso total, eu falo: eita, agora, quase giro no manto, irmão. Escuta, o professor chamou lá aleatoriamente, pegou na chamada, falou número tal. E aí sai o número da santinha. Aí vem ela, toda magrinha, toda bonitinha. Cadê a tua Bíblia? Está lá na cadeira. Volta lá, moça, pega a tua Bíblia. Ela, calma. Muito tranquila, irmão. Pressão da Cristiane, irmão, 10%. Não muda por nada, não altera nada. Fica gritando, irmão, abaixa mais ainda. 9%. E vai baixando, fica tranquilinha. E ela estava lá. E aí uma fila de seminaristas. Abre no salmo tal, abre no salmo tal. Pregador tem que ter voz. E aí foi pro primeiro. O cara tinha uma voz de trovão. E pegava na cápsula do microfone. De repente dá até microfonia aí. Salmo de número 23. O Senhor. Pastor, isso aí. Aí foi pra mocinha que estava do lado da Cristiane. Irmão, a menina, ela falava mais grosso que homem, irmão. Quando ela começou a ler, eu falei: misericórdia, quase que eu fiz o sinal da cruz, irmão. A menina tinha uma potência na voz. Aí chegou a vez aqui: qual é o seu nome? Cristiane. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Para tudo. Voz de pregadora. Aí ela: professor, é a única voz que eu tenho. Não foi, meu bem? Escuta, não precisa segurar na cápsula. Se Deus te deu uma voz igual a do Júlio, usa para a glória de Deus. Mas não é o volume, não é a tonalidade, é a graça. É a unção que destila. Eu quero dizer que tem unção aqui e tem unção aí também. E essa unção está fluindo aqui. Escuta, o Eliseu estava lavrando boi na 12ª junta de bois. Pastor, o que é isso? Era a última fileira dos bois. E quem estava lá? Eliseu tocando os bois, arando a terra. E quando ele passa, o Elias estava sem Instagram, estava sem telefone, tinha quebrado lá no Carmelo. Ele não conseguia ver o perfil, mas por revelação a gente nunca erra. Escuta, Deus só falou: é o Eliseu, mas ele nem sabia quem era o Eliseu. Deus fala. Escuta, não precisa que ninguém dedica de nada. É Deus, quando revela, irmão, Ele mostra o que Ele quer fazer. Você está entendendo? Eu fui um dia pregar numa igreja, e eu comecei a pregar, e tudo que eu tinha preparado em casa, Deus foi mudando tudo. E eu falei: não estou entendendo nada, mas Deus está falando, eu vou falar. E falava. Quando eu terminei,
pastor me chamou para o canto e falou assim: cara, você falou a vida da igreja todinha, é tudo que a gente estava vivendo. Eu falei: pastor, que bom. Dei um abraço nele. Eu falei: vou sair correndo, porque eu denunciei um monte de coisa. Eu falei: eu vou meter o pé daqui. É bom quando você não sabe de nada, mas é Deus que te dá graça para você falar aquilo que é verdade do trono para quem te ouve. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus vai lhe dar uma unção e você vai andar por revelação de Deus. Eu posso ouvir um amém daqueles que vão correr debaixo da revelação de Deus. Eliseu estava passando, diz a Bíblia, Elias não unge. Elias pega uma capa. Não tem nenhuma aí. Me dá o paninho da dança aí. Tem um aí? Isso, o paninho do leão aí. Esse paninho é poderoso, irmão. Se não tiver não unção, até cai. Escuta, todo profeta tinha uma capa que eles chamam Israel de talit. Vou botar não, que o pessoal da mídia gosta de ficar tirando foto. Mas o Eliseu estava com a capa. E passa a 10ª junta. Quando passa a 11ª, Elias vê alguém. Era o Eliseu e ele entende, é por revelação. É esse cara. E diz a Bíblia que ele passa o manto. Escuta, eu acredito que não foi um negócio muito cinematográfico. Elias estava meio chateado, porque o cara que servia com ele antes, no dia da crise dele, foi embora, fugiu. Eu imagino Elias, mas dando um tapa de pano no cara. Pá! Eliseu estava calavrando a junta, não entende nada. Escuta, às vezes a gente não pode entender nada aqui, mas vai tocar aqui. A primeira vez que eu levantei minha mão para Jesus, se você me perguntar: pastor, qual o tema da mensagem? Não sei até hoje. Mas eu lembro que aquele senhorzinho de idade, cabelinho todo branco, ele falava para uma igreja de 1000 pessoas, com um garoto que tinha 13 anos, que estava sentado no segundo assento de um banco de 5 pessoas, e parecia que ele falava só para mim. E aquele dia eu rendi meu coração para Jesus e reconheci o senhorio e a soberania de Deus na minha vida. Escuta o que eu quero te dizer. Elias era para ungir Azael, não ungiu. Era para ungir Jeú, também não ungiu. Era para ungir o Eliseu, mas nem o Eliseu ele ungiu. Ele chamou o Eliseu passando o manto sobre ele. Aí o Eliseu diz assim: deixa eu me despedir da minha família. O Elias diz assim: vai e faz rápido, porque tu sabe o que eu fiz com você. Você sabe o que aconteceu com você. Diz a Bíblia que o Eliseu volta para casa e entrega tudo. Ele pega as juntas de boi e queima, sabe, os aparelhos do boi. Os aparelhos eram os utensílios de madeira que serviam para prender os bois, que eles iam amarrados, lavrando a terra para semear. Ele pega aquilo tudo, Cal, e ele faz, sabe o que? Mata os bois, faz um churrascão, Cal. Chama a família toda e todo mundo. E aí, Eliseu, que festa é essa? Ô Adilson, eu estou me despedindo, porque a partir de hoje eu estou indo servir aquele moço ali. A partir de hoje a minha vida mudou. Segundo lugar, eu quero dizer para você que os corredores são aqueles que estão disponíveis para Deus, dizendo: eis-me aqui, pode usar a minha vida. Será que tem corredor aqui que pode dizer para Deus hoje: Deus, eu estou queimando os bois, eu estou queimando os carros, eu estou queimando, sabe, na música lá dos irmãos lá, eu estou queimando os barcos, eu estou queimando tudo, porque eu estou indo em direção ao chamado de Deus na minha vida. Será que tem gente hoje aqui que quer queimar tudo e dizer assim: eu estou indo na direção do chamado de Deus na minha vida? Eu posso ouvir um amém aqui hoje, querido? Volte comigo lá, 2 Reis, capítulo de número 9. Passam mais de 20 anos. Eliseu não ungiu Azael, não ungiu Jeú, e nem ungiu Eliseu. Ele passa o pano, o manto sobre Eliseu. Quando ele acaba de ungir o Eliseu, ele diz assim: pede o que você quiser que eu vou te dar.
porque eu vou ser tirado dessa terra. Ele acaba de ungir o Eliseu, ou de passar o manto. Ele é levado, arrebatado. Acaba a história de Elias. E quem continua a história? Pastor, o senhor está dizendo que a tua história vai acabar, o senhor vai morrer. Vai ter que me aturar ainda um bom tempo, irmão. Obrigado pelo amém. Esse ano é 50. Estou todo dia lá igual um hamster, andando, não sai do lugar naquela esteira. Esse mês já consegui progresso. Mês que vem vou progredir mais ainda. E até o aniversário, irmão. Vou estar furioso, hein? Vou estar pedalando junto com o Alex. E ó, o Julião gosta de pedalar também. Vamos arrumar o time dos pedaladores de Jesus aí. E a gente vai pedalar aí nesse lugar todo, anunciando o Evangelho de Jesus. Pastor, então se o senhor não vai morrer, o senhor não precisa de sucessor. É aí que você se engana. Porque eu não posso carregar a mensagem sozinho. Eu não consigo cuidar da igreja sozinho. Se eu fizer isso, não é obra de Deus, é obra minha. Se a obra de Deus se resume ao Júnior, não é obra de Deus, é obra do Júnior. Se a obra de Deus se resume a Cristiane, não é obra de Deus, é obra da Cristiane. Se a obra de Deus se resume a um nome, não é obra de Deus, é obra de pessoas pessoais. A obra de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Deus decidiu me entregar algo. Mas Deus deu algo para Márcia, Deus deu algo para o Alex, Deus deu algo para o Miguel, Deus deu algo para a Josélia, Deus deu algo para a Sabrina, deu algo para a Cristiane, deu algo para o Cadu. E tudo é para a glória do nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, querido? Escuta, esse mês a gente vai distribuir sopa. Pastor, o senhor vai estar? Claro que vou. Mas eu não posso estar à frente. Por quê? Porque eu preciso trancar no meu quarto, eu preciso meditar na palavra, para no domingo eu estar aqui exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu vou estar junto. Eu vou sentar no meio-fio, eu vou orar com um morador de rua. Eu vou tomar sopa com ele. Pastor, o senhor vai tomar sopa? Eu vou tomar sopa. Pastor, o senhor vai descascar? Eu preciso de gente para descascar. Eu preciso de gente para cozinhar. Eu preciso de gente para servir. Eu preciso de gente para ir buscar o legume lá no Ceasa. Eu preciso de gente para orar junto comigo. Eu vou estar lá orando. Eu preciso de gente para orar, porque vai ter gente que vai vir pegar o alimento, vai ficar endemoniado. Eu preciso de gente que ore e liberte pessoas, mande o demônio embora. Eu preciso de gente para aconselhar, para falar assim: olha, Deus te ama, cara. Deus, Ele ama você, porque a Bíblia diz isso. Eu preciso de gente lá. Eu preciso de gente para lavar a panela. Eu preciso de gente para limpar a cozinha. Não é obra de uma pessoa. Se for de uma pessoa, é obra minha. Se for obra de várias pedras, é obra de Deus. A gente precisa de corredores hoje aqui. Você está entendendo? Não é de exercício físico. Não é, sabe, 1, 2 de pé, não. É corredores que vão dizer: pastor, eu não tenho tanto vigor, mas eu consigo descascar. Pastor, eu não consigo andar muito, mas eu consigo conversar. Pastor, eu não consigo, sabe, eu não tenho carro para me locomover até o Ceasa, mas eu tenho joelho para orar para quem for lá no Ceasa buscar muitos alimentos. Escuta, você está entendendo o que são corredores hoje? Você está entendendo o que é a obra de Deus hoje? Você está entendendo o que é ser igreja hoje? E eu quero falar de 3 pontos da vida de um corredor. Eu queria que você anotasse. Número 1, corredor é portador de uma mensagem. Eu e você somos portadores de uma mensagem. Qual é a mensagem? Escuta, a mensagem que a gente carrega é a mensagem do Evangelho de Jesus, irmão Reginaldo. Essa mensagem liberta pessoas. Essa mensagem libertou gente.
Essa mensagem continua libertando pessoas. Essa mensagem libertou gente da cocaína, libertou gente da maconha, libertou gente da vida do alcoolismo, libertou gente da prostituição. Essa mensagem libertou aquele que estava cativo em depressão. Essa mensagem pôs de pé aquele que estava caído. Essa mensagem trouxe alegria àquele que estava triste. Eu quero te dizer que os corredores são aqueles que são portadores de uma mensagem. E eu quero te dizer, Deus quer te entregar essa mensagem nas tuas mãos hoje e dizer: agora corre, avança, sai daqui e vai correndo. Segunda coisa, quem são os corredores? Número 1, são portadores de uma mensagem. Número 2, a Bíblia diz, são portadores de uma unção. O Eliseu estava doente aqui. O Eliseu já era um idoso, ele não conseguia mais. E ele diz assim: eu não consigo ir. Me chama um jovem profeta. Me chama alguém que tem vigor, porque o meu vigor já se foi. E ele diz: olha, vai. E leva uma botija de azeite. Vai e carrega uma vasilha de azeite. E quando você chegar lá, derrama esse azeite. Eu quero dizer para você, corredores são aqueles que têm uma mensagem. Corredores são aqueles que têm uma botija de azeite. Eu não estou falando de gente que roda no poder. Eu não estou falando de gente que, sabe, ele parece que vai levitar de tanto poder. Não, eu estou falando de gente simples. Eu estou falando de gente humilde. Eu estou falando de gente comprometida. E quando eu falo disso, eu lembro da minha sogra. Minha sogra é uma mulher ungida. Ela está aprendendo a ler agora na igreja que ela faz parte. Está aprendendo a assinar o nome dela agora. Mas escuta, aquela mulher tem uma unção de Deus. Ela só ganhou a família dela para Jesus. Ela só ganhou o marido dela para Jesus. Ela só ganhou o filho dela para Jesus, que estava nas drogas. Muito perdido. E quando toda a família dizia: João não tem mais jeito, a minha sogra dizia: ele vai ser um pastor. Quando meu sogro dizia: isso aí não vale nada, ela dizia: o João vai ser um pastor. O João hoje, todo dia, ele está na igreja. Ele já foi a pé de São João de Meriti até Del Castilho, andando porque não tinha dinheiro para passagem. Pastor, o que ele foi fazer? Ele foi para campanha, para prosperidade? Não. Antes de ir para a igreja, ele passou num lugar chamado Jacarezinho. Conhece? É um lugar tranquilo que tem ali. E ele foi lá porque tinha um jovem que estava dentro da Cracolândia. Ele falou: Jesus pode mudar a sua vida porque ele mudou a minha. Ele foi lá pegar um cara dentro da Cracolândia para levar para a igreja. Eu quero dizer para você que ser portador de uma unção não é ter um QI mais elevado. É você entender: o que Jesus conquistou lá na cruz é meu direito, é minha herança. Em terceiro lugar, quem são os corredores? São aqueles que vão dar continuidade ao projeto que Deus um dia confiou a alguém. Deus confiou o projeto a Elias. 20 anos mais tarde, Eliseu estava entregando agora para os moços, que a Bíblia não vai citar nem o nome, só diz assim: vai, carrega uma vasilha de azeite, entra, pergunta quem é Jeú, leva para um quarto separado e diz: Deus manda te ungir rei de Israel. Derrama o azeite, e quando derramar, sai correndo. Escuta, fiquei pensando, por que sair correndo? Porque os detentores da mensagem, aqueles que são portadores de uma unção, não precisam ser reconhecidos por ninguém. Eles só precisam cumprir uma missão que foi dada. E eu quero dizer para você: Deus não vai levantar aqui famosos. Deus vai levantar gente que é anônimo, mas que está cumprindo a missão. Gente que é anônimo, mas que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. E eu quero encerrar esse culto fazendo um apelo para você, que quer dizer hoje: eis-me aqui. Eu quero ser esse jovem profeta. Eu quero ser esse corredor